Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Como que vocês estão aí? Vamos para a explicação, do roteiro desta semana, que é do dia 14 do 6 ao dia 18 do 6, que por sinal é a última atividade do bimestre, né? É a última atividade. Mas antes, vamos para a frase da semana, que é uma frase do professor Hermógenes, quando ele fala assim: quando eu disse ao caroço de laranja que dentro dele dormia um laranjal inteirinho, ele me olhou estupidamente incrédulo, né? Então essa mensagem serve para nós, que nós somos seres em potencial. Dentro de nós existe um universo inteiro. Nós somos capazes de grandes feitos, né? Basta querermos, certo? Então vamos lá. Comunicação. Lembrando que nós estamos estudando o gênero crônica, tá? Eu não vou ler essa crônica inteira, eu só vou fazer uma explicação geral, certo? Aqui no comecinho, comunicação, ele começa fazendo uma introdução, né? Quando ele fala assim, ó, é importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavaleiro? Pode. Eu quero um daqueles. Pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Então aqui é um cidadão que entrou numa loja, então desencadeou uma conversa entre um cliente e um vendedor, certo? Aqui essas aspas indicam que é o discurso direto, ou seja, são as falas. Poderia ser um travessão no lugar, mas o autor, nesse caso, optou pelas aspas, certo? Então aqui o dono da loja chega e pergunta: posso ajudá-lo, cavaleiro? E aqui, né, o comprador, o cliente, vai responder: pode, eu quero um daqueles, um daqueles. Então ele esqueceu o nome do que ele queria comprar. Então vai desencadear toda uma conversação, certo? Nessa crônica aqui, que é uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo, certo? Aí a pergunta 1. Por que o homem que deseja comprar o objeto tem dificuldade de realizar a compra? Esse texto mostra o diálogo entre duas personagens. Quem são as personagens? Lembrando que a palavra personagem é uma palavra feminina, igual imagem. Nós falamos a imagem, certo? Por isso que nós usamos as personagens no feminino. Mas a palavra personagem é uma palavra feminina. A palavra personagem, tá? E agora a 3. Em que lugar ou espaço estão os personagens? Então aqui, ó, também teria que estar as personagens, certo? Eles estão numa rua movimentada, numa praça, no metrô ou numa loja? 4. Os fatos de uma história acontecem em um tempo, certo? Então aqui nós estamos vendo o tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante, pela leitura, vocês vão perceber o tempo dessa história aqui. É uma sequência de vários dias? É durante uma conversa? É o período de um dia inteiro? É o período de uma noite inteira? Certo? O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador age como se estivesse nesse comecinho aqui, ó. Esse primeiro parágrafo aqui, certo? Que é o comecinho da crônica. O narrador é quem conta a história. Então esse narrador ele já age como se estivesse com os personagens, consigo mesmo, com o leitor da crônica. Ele está conversando com o leitor da crônica ou ele está conversando com outro narrador? 6. Ao perceber que um comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor sugere que ele, aí vocês vão ler lá, que ele desista, que ele desenhe, que ele mostre com as mãos, que ele aponte, certo? Agora essa parte aqui, ó, que são as partes de uma crônica que também serve como as partes de um conto. Como eu disse, a crônica e o conto, eles são gêneros bem parecidos, tá? Então aqui, ó, a crônica conta uma história sobre fatos que se aproximam daqueles que acontecem com as pessoas no dia a dia.
Como toda narrativa, a crônica apresenta um enredo que apresenta uma situação inicial, que o nome já fala, é o começo, certo? É uma complicação que vai mudar aquela situação inicial. Tem que acontecer algo na história para mudar, não tem? É uma complicação. Depois vem o clímax, que é o momento de maior tensão. Geralmente ele está lá pertinho do final. E tem o desfecho, que também podemos chamar de situação final. O desfecho é como termina a história, tá? Aí tá falando aqui, ó. Agora marque a alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica. A situação inicial, qual que é o início da história? Duas pessoas se encontram numa loja, um comprador entra numa loja, um vendedor discute com o comprador, o vendedor perde a paciência, ó, teve alguns erros de digitação, mas tudo bem. E a complicação que vai mudar aquela situação inicial, o que acontece, né? O comprador quer comprar algo que a loja não tem, o vendedor não dá atenção ao comprador, o comprador não consegue comunicar o que quer comprar, ou duas pessoas se encontram na rua. E o clímax, que é aquele momento de tensão da história. O vendedor perde a paciência. O comprador quer chamar o gerente. O comprador não sabe desenhar. O comprador sabe desenhar. E o desfecho, que é como termina a história, certo? Então, acho que no geral é isso, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. E até mais, galerinha.